Fala pessoal, estamos aqui no terceiro encontro do workshop Bootstrap e vamos para conhecer mais classes, né, gente? Temos a classe Width, que define a largura de um elemento em porcentagens. Então, esse 100 e 75, esse número que está sendo indicado aqui, não é em pixels, não é em é em porcentagem. Então, com base na largura do container pi, que é o container que vai envolver o elemento que você vai aplicar a largura, você vai ocupar o espaço em porcentagens, como temos aqui no exemplo. Quando você define o width de 100, esse elemento vai ocupar 100% da largura do elemento pi. Como também temos aqui outros exemplos. A classe de altura, que é o radius, ele segue a mesma lógica do width. Ele vai ocupar a altura que você definir aqui por porcentagem. Temos a classe card, que cria aqui uma borda em volta do elemento que você aplicar, mas a borda é bem sutil. A card header, que vai criar essas bordinhas aqui. Detalhe, viu? A classe card header ela está sendo aplicada somente aqui. E aqui embaixo ela deixa quadradinho mesmo. E aqui em cima é que fica o arredondamento, dando uma impressão de cabeçalho mesmo. Já o card footer, ele dá uma impressão de rodapé, como o nome já indica, né? Aqui em cima ele fica um pouco quadradinho mesmo, com as bordas quadradinhas. E embaixo arredondado. Planejamento da construção. O que é que a gente vai fazer hoje? A gente vai fixar o cabeçalho, que não está fixo, né? Com a classe fixed top. Organizar os cards, que aqui estão botões. A gente vai transformar esses botões em card footer. Vamos construir essa div, que por sinal é muito parecida com a div que a gente já tem, com essa seção que tem uma imagem e uma descrição. E aí a gente vai fazer um reaproveitamento de código, copiando e colando, e só invertendo a ordem dos elementos. E por fim, vamos construir essa seção com os 3 cards que são clicáveis. E aí, deixa eu mostrar para vocês. A seção que a gente vai fazer hoje, notem que ela tem um espaçamento maior do que as outras seções que a gente aplicou o container. A seção que a gente aplicou o container, ela tem um espaçamento específico aqui, ó, mantendo um padrão. E nessa aqui que a gente vai construir hoje, ela tem um espaçamento maior. O que é que a gente vai fazer? Para não aplicar o container e ficar com espaçamento igual das outras seções, a gente vai adicionar aqui uma linha com uma coluna apenas de tamanho 8. Os espaços que ficarem aqui ao lado não vão ser um problema, porque a gente vai centralizar essa div. E aí, depois que essa div estiver centralizada, nós incluímos as colunas. Porém, será que a gente pode incluir uma coluna e outras colunas dentro dessa coluna? Não podemos, né? O que é que a gente vai fazer? A gente vai primeiro construir outra linha dentro da coluna e depois que a gente fizer a linha, a gente vai colocar dentro da linha as colunas dos cards. Essas colunas vão ser de tamanho pequeno e o tamanho delas vão ser de tamanho 4, totalizando aí 12. E agora a gente vai partir para mão na massa, construção do projeto. Continuar aqui a construção, né? Eu vou começar, gente, fixando esse topo aqui. Aqui na tag header, vou adicionar aqui uma classe fixed top. E notem que já ficou fixo, porém está transparente, né? Porque
A gente não aplicou nenhuma cor de background. Vamos aplicar agora BG White, que é um background branco. Pronto, já ficou branco. Porém, tem outra questão, gente. Como a gente aplicou o Fixed, esse elemento aqui, o header, ficou flutuante. Então, essa seção aqui de baixo, essa seção do GIF, ela ocupou o espaço que o header estava ocupando. Porque como ele ficou flutuando aqui na minha tela, ficou uma camada acima, o espaço de trás ficou livre para a seção de baixo. Então, vamos aplicar nessa seção de baixo uma margem top, aqui na div cabeçalho, não contém, né? Vou aplicar uma margem top de 5. E aí já sumiu, né? Deixa eu só mostrar pra vocês o que é que eu fiz. Ó, tá cortando aqui o nome, não tem espaço, agora eu vou adicionar de novo a classe margem top. Pronto, o nome já desceu um pouco. Agora, a gente vai transformar esses botões aqui num card footer, né? Esse card footer aqui, ó, gente. Ainda aqui, dentro da main, eu vou fechar esse container da div cabeçalho e vou aqui para div cards. Aqui é onde tem esse AHF do botão, eu vou transformar essa letra A em uma div. E vou tirar essas classes de botões. Vou colocar aqui card footer, que é um card de rodapé. Pronto. Já mudou um pouco, mas o estilo não foi devidamente aplicado porque essa div está dentro de outro card. Eu vou arrastar ela aqui para baixo, clicando aqui na tecla Alt e setinha para baixo. Atualizo aqui meu código, né, para ficar indentado. Pronto. Feito a alteração, tá bem legal. Agora eu só vou mudar aqui o conteúdo. Vou pegar aqui o conteúdo certinho, né? Pronto, vou colocar agora o título para partir para o próximo. Gente, a tecla que eu uso, a tecla de atalho para indentar meu código é Alt, Shift, F. Quando eu clico nessas três teclas, meu código que pode estar com a indentação errada, que foi o que eu fiz agora, né? Quando eu clico nessas três teclas, ele se ajeita automaticamente. Deixa eu fazer o teste aqui para vocês verem. Ó. E aí, sempre que o código tiver no formato errado, vocês podem fazer isso. Fiz o do primeiro, agora vou fazer nos próximos cards. Vou fechar esse aqui. Agora eu vou para o próximo. Como eles são iguais, eu vou fazer isso aqui, ó. Ctrl D de deles. Seleciono esse primeiro e clico Ctrl D. Aí ele selecionou o segundo também. Eu vou lá para o início, sempre movimentando com a seta do teclado. Apaguei aqui com o delete e vou criar aqui uma div. E aqui no final ele já alterou o final para div também. Esse botão primary vou tirar também. Clicar aqui Ctrl D para ele selecionar o próximo e vou colocar aqui card footer. Pronto. Atualizo aqui minha página. Ainda não tá ok, o que a gente pode fazer é arrastar esse elemento para baixo, para fora dessa div. Pronto, tudo certo. Atualizei, tá ok, ó, gente. Só vou atualizar agora as informações.
Vou mudar aqui o título e o texto. Inclusive, essas classes que eu apresentei hoje, não se limitam só a elas não, tá? Eu apresentei, acho que foi 2 classes de card, porém, aqui nesse card a gente consegue ver mais classes com card, ó, card title, card texto. Tem muito mais classes que vocês conseguem aplicar para deixar o card de vocês padrão de um cartãozinho mesmo. Terminei aqui. Deixa eu mostrar para vocês como é que tá na página completa. Ó, ficou bem bonito. Só não tá bem alinhado aqui, mas depois eu vou ajeitar isso. Vou partir para o próximo. Essa logo também tá grande. Depois a gente vai fazer esses ajustes, tá bom? Vou partir para a próxima seção, que é a que a gente vai criar. Tendo como base essa aqui, vou copiar essa e vou colar lá no lugar dessa div aqui, ó, que é a div que a gente vai fazer. Div sobre responsividade. Vou botar aqui div responsividade. Colando aqui meu código. E vou alterar apenas a ordem aqui dos elementos. Gente, novamente, para arrastar o código assim, é só você segurar o Alt e ir movimentando com a setinha para cima ou para baixo, tá bom? Vou atualizar aqui para ver como é que já tá. Ó, gente, já tá no formato que eu quero. Vou mudar agora só o conteúdo, né? Vou colocar aqui a descrição. E a foto, eu vou copiar o endereço. Aqui no source, eu vou substituir o link do GIF pelo link que eu copiei da foto. Vou fechar aqui para vocês verem o código completo, tá bom? Vamos ver como é que já tá. Pronto. Eu vou mudar somente essa letra, que eu tô chamando bem grande, né? Um display 5. Eu vou botar aqui um font size 3, talvez. Bora ver. Muito pequeno. Font size tamanho 1. 2. Tá pronta nossa div. Agora a gente vai para a próxima, para essa aqui que tem os links de importação. Como planejado lá no slide, a gente vai fazer aqui a row, depois a coluna de tamanho 8, depois outra row e depois as três colunas para os nossos modais. Que o nome desse evento aqui, ó, que a gente clica e aparece aqui essa caixinha, se chama modal. Essa caixa aqui é o modal. Vou fechar aqui essa div de responsividade e vou construir agora aqui a div do modal. Então, galera, como combinado também, nós não vamos criar a div container, tá bom? Já vamos criar a div row. Tá aqui uma classe row. O motivo é por conta do espaçamento mesmo, que na do container tem um espaço menor e eu quero um espaço maior, por isso que eu já vou direto para a row. Eu vou adicionar aqui dentro outra div, sendo uma classe coluna grande de tamanho 8. Aqui dentro dessa classe da coluna, crio outra div, que será de classe row também.
E agora que eu vou criar as 3 div dos cards, mas primeiro eu vou criar só uma. E vocês vão entender por quê. Classe coluna pequena de tamanho 4. Aqui é onde eu vou inserir meu botão do modal, que tem esse evento de clique. Vou aqui na documentação do Bootstrap, pesquisa aqui, Bootstrap 5, modal. Já aparece aqui o primeiro link. Aqui, ó, gente, vou pegar esse primeiro exemplo mesmo. Esse modal tá pequeno, mas a gente consegue mudar ele, ó. Já vou copiando aqui, tá bom? Mas eu vou mostrar aqui embaixo como é que ele fica grande. Estou copiando aqui nesse botão de copiar, dei um clique que ele copiou. E aqui eu vou mostrar para vocês como é que a gente transforma esse modal em um modal grande. Por exemplo, assim, ó, ocupando um espaço maior na página, tá bom? Aqui embaixo tem as classes, como eu já apresentei para vocês. Tem a classe de pequeno, médio, grande e extra grande. Aqui, ó, onde tem essa div modal com a classe modal XL, é esse modal aqui, ó, extra grande. É o modal que a gente vai querer. Primeiro, eu vou colocar aqui o código que eu copiei do meu modal. E aí eu vou achar onde é que tem lá naquele código essa classe modal diálogo, que é para eu colocar essa outra classe que é extende, para deixar ela grande. Vamos fazer logo um teste aqui, né? Meu modal já está aqui, ó, o botão. Clicando numa tela pequena, ele ocupa todo o espaço. Porém, numa tela grande, ele ocupa um espaço pequeno, tá vendo? Não é o que eu quero que ele ocupe um espaço grande feito esse. Achei aqui onde está o modal diálogo. Vou colar aqui o que eu copiei. Como essa está repetida, eu vou retirar. Atualizo aqui minha página. E olha aí, gente, o modal já está grande. O que é que eu fiz? Só mudei a classe de modal diálogo. Só dei um espaço e acrescentei esse aqui, modal XL. Agora, uma coisa que eu esqueci foi de centralizar minha div e de tirar uma margem, que eu tô percebendo que tem uma margem aqui, né? Acredito que seja aqui. Vou botar aqui uma margem de 0. Já sumiu, tá vendo? Vou centralizar. Colocar aqui um display flex. Justify content center. Pronto. Já centralizei a minha div. E agora, vou replicar essa coluna aqui mais 2 vezes. Mas antes disso, eu vou voltar aqui nessa primeira. Por quê? Porque, como é um evento de JavaScript, e ele é bem específico, deixa eu mostrar para vocês. Quando eu clico nesse botão, ele tem que ser identificado com o texto que eu quero exibir. Deixa eu só fazer uma operação aqui. Botão do primeiro card. Coloquei aqui a descrição para vocês entenderem melhor. Eu apliquei essa legenda aqui apenas na primeira coluna. A segunda tá aqui embaixo. Aqui na segunda eu vou botar aqui. Botão do segundo card. Pronto. Vou clicar no primeiro, aparece o botão do primeiro card. Vou clicar no segundo, aparece também o botão do primeiro card. Por quê? Porque eu não botei uma identificação diferente para o segundo. Então, quando eu clico no segundo, aparece ainda o modal do primeiro.
eu preciso identificar a div, onde o segundo botão referencia o texto que eu vou colocar aqui. Aqui, no botão, ele está referenciado pelo exemplo modal. E aí, com a tecla Ctrl D, eu acho onde está sendo referenciado e coloco aqui número 2, que significa que eu estou mudando o ID, porque o ID é único, não pode ser repetido. E aí, quando eu mudo o ID e deixo o botão referenciando somente a uma div, aí ele vai funcionar corretamente. Vamos fazer o teste agora. Clico no primeiro botão, aparece o botão do primeiro card. Clico no segundo botão, aparece o botão do segundo card. A gente vai fazer a mesma coisa para o terceiro. Copio o conteúdo e vai mudar apenas o que está referenciando aqui no ID. Eu venho aqui, ó, onde tem essa hashtag, seleciono Ctrl D para ele achar o próximo nome que está igual. Aqui no final, eu apago o 2 e coloco o 3. E vou mudar aqui o conteúdo que está botão do segundo card e vou botar um 3 para testar, para ver se está funcionando corretamente. Vou testar o primeiro botão do primeiro card, segundo botão do segundo card, terceiro botão do terceiro card. Todos funcionando perfeitamente. Agora, a gente vai transformar esses botões em uma div. Vou selecionar aqui os 3. E aqui no começo, com a setinha, eu vou apagar esse aqui, esse nome botão, e vou colocar aqui o nome div. E aqui, onde tem a classe btn primary, eu vou tirar essa classe e vou colocar a classe card, que foi a que a gente viu hoje, que dá um leve sombreamento aqui por fora. Aliás, uma leve borda, né? O sombreamento eu vou aplicar aqui também. Novamente, Ctrl D e Ctrl D de novo. E aqui no final eu vou aplicar também o Shadow, que é o sombreamento. E vou dar também uma margem de 2, que é para eles ficarem um pouquinho separados. Vamos ver aqui como é que já tá. Já estão bem melhores, né? A gente só vai precisar melhorar mais ainda. Vou colocar aqui o conteúdo. Aqui no primeiro card, vou colocar aqui o primeiro conteúdo. Esse nome CSS, ele fica envolvido por uma tag strong, que é para deixar a letra maiúscula. E também eu boto um texto com a cor diferente, a cor dele tá amarela, né? Então, eu envolvo esse nome CSS com strong e adiciono aqui uma classe teste warning, que é para ele ficar com um texto da cor amarela. Esse texto eu vou colocar aqui como um H1. Aqui na classe mesmo, font size 1. Ficou bem grande, né? Font size 2. Já melhorou um pouco, agora eu só vou precisar centralizar. Teste center, para a gente centralizar.
E o texto aqui também tá diferente, tá cinza. Aqui mesmo, depois de teste center, eu vou botar teste secundário, que é a cor cinza. Pronto, o texto já tá cinza. Agora, vou copiar essa classe e vou aplicar os outros também. Vou colocar aqui também um preenchimento antes de ir para o próximo, padding de 2. Pronto. Funcionando perfeitamente. Agora eu vou replicar essas classes que eu construí aqui lá nos outros botões. Fecho aqui, substituo aqui e aqui também, nessa classe. Pronto. Vou alterar agora somente o que está escrito. Aqui onde tem script, eu vou botar uma tag strong novamente. Vou botar aqui o nome script para dentro da tag strong e vou adicionar a classe text warning. Feito. Agora eu vou para o próximo. Também a tag strong, colocar aqui o nome ícones dentro, criar a classe test warning. Pronto, pessoal, tá feito. Ainda precisa de alguns ajustes, mas o importante é a gente deixar pronto. Vou dar uma margem top aqui. Essa margem que eu dei de 0, eu vou deixar ela margem X de 0. E vou aplicar uma margem Y de 5, que é para dar uma margem em cima e embaixo. Pronto, já melhorou bastante. Nessa div aqui, também vou fazer a mesma coisa. Eu vou dar uma margem Y de 5. A margem top, né? Vou deixar um Y, porque ela dá uma margem em cima e embaixo da div. Pronto, perfeito, gente. O que eu tinha de fazer hoje era isso. Sobre o ajuste da logo, ajustar aqui o posicionamento dos cards, fica para o próximo encontro. O importante é que tá funcionando aqui, ó, os 3 cards, e aí vocês formulem aí o conteúdo de dentro, que já tá mais fácil, né, de vocês identificarem, e vão estilizando de acordo com o gosto de vocês, tá bom? Até a próxima!